Boa noite, irmãos. Esse vídeo a gente está complementando em relação aos outros vídeos que a gente fez em relação ao aconselhamento bíblico. Então, eu vou tentar aqui fazer um resumo, um apanhado, para que no próximo domingo vocês possam fazer a prova, né, desse módulo do curso de obreiro chamado Aconselhamento Bíblico. Então, nós vimos aqui o que é o aconselhamento bíblico, nós vimos que o aconselhamento bíblico ele é uma prática natural, várias pessoas fazem o aconselhamento, né? Mas o aconselhamento bíblico é aquele que é fundamentado na palavra de Deus. Aconselhar, né, é o papel da igreja, né? Está escrito lá em Provérbios que na multidão de conselhos se faz a guerra. Então, o aconselhamento bíblico nada mais é do que uma conversa que você vai ter com o aconselhado, tá? E em que situações? Situações leves que não precisam de uma psicoterapia, que não precisam de uma intervenção mais especializada. Então, digamos que uma pessoa está passando por um luto, né? Perdeu um pai, a mãe, o tio, um filho, tá ainda precisando de um aconselhamento. Digamos que ela esteja passando por um divórcio, ela está precisando de um aconselhamento, ela quer comprar um determinado bem, ela não sabe como ela age, qual seria, né, as formas, os caminhos. Então, assim, são diversas situações na vida que o cristão passa, de perdas, de ganhos, de situações de circunstâncias e situações que ele não sabe como agir, que não precisa de uma ajuda especializada, tipo psicólogo, psiquiatra, mas que ele também precisa de alguém que o aconselhe. Então, essa é uma prática natural no mundo afora. Nós falamos nos outros vídeos que aí fora o pessoal diz que que se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia, e conselho é que nem café, toma quem quer. Mas dentro da igreja, o aconselhamento, ele é bíblico, né? Como eu falei, lá em Provérbios vem dizendo assim, que na multidão dos conselhos se faz a guerra. Então, o próprio Jesus, dos atributos do Senhor é ser o maravilhoso conselheiro. O próprio Deus nos diz assim: eis que tomo pela tua mão direita, te guiarei, te ensinarei o que é útil. Então, assim, todo cristão, ele tem que buscar diante de Deus qual a vontade de Deus para as áreas da sua vida. Quer seja ela sentimental, quer seja ela profissional, quer seja ela na área da saúde, na área financeira, dos relacionamentos, dentro da igreja. Então, essas circunstâncias que acometem, digamos assim, que passam um cristão, precisa de uma pessoa mais madura, que possa estar dando conselhos. Então, por isso, o aconselhamento é bíblico. Outra coisa que a gente deve falar é que o aconselhamento, ele é diferente de psicologia, de uma terapia psicológica, né? O aconselhamento, na verdade, ele não tem técnicas, ele é baseado na Bíblia, enquanto, né, que a psicologia, ela possui técnicas. Nós falamos sobre isso nos outros módulos, nós colocamos, né, que a psicologia, o aconselhamento não é terapia psicológica, que as abordagens se baseiam nos princípios bíblicos, princípios cristãos, tem a Bíblia como base, né? E que a psicologia, ela se baseia em métodos científicos, tá certo? Então, o aconselhamento bíblico, ele é diferente de psicologia, da abordagem psicológica. E é pecado o cristão procurar o psicólogo? Não, né? Todos nós, se a gente bem pensasse, todos nós deveríamos ter um acompanhamento psicológico. Por quê? Eu coloquei nos outros vídeos que cada um de nós temos uma coisa chamada a fazer, que é a cura interior, é a cura das emoções, né? Então, todos nós fomos feridos na época do nosso nascimento. Nós nascemos de quem? Descendemos de quem? Descendemos de Adão.
e Eva. Nascemos no pecado original, morremos espiritualmente, morremos também um pouco emocionalmente, nas nossas emoções. Eu até falei que na viração do dia, né, quando Deus vinha falar com Adão e Eva, né, o que acontece? Quando houve o pecado, Adão e Eva ficaram com medo, se esconderam de Deus, ficaram com medo de Deus. Então esse é um sentimento ruim, né? Então todos nós fomos feridos no nosso físico, porque a gente morre, passamos a morrer fisicamente, todos nós, mais cedo ou mais tarde enfrentaremos a morte, a não ser que o Senhor nos arrebate, nos leve, né? Venha antes da nossa morte e nos leve. Mas todo ser humano, ele experimenta a morte, tá? Tem até um ditado que diz que quem de novo não vai, de velho não escapa. Mas assim, todos nós experimentamos a morte. Então, fomos feridos no nosso físico, fomos feridos no nosso emocional, né? As nossas emoções, começamos a apresentar medo, ansiedade, preocupação, nervosismo, insegurança. E fomos feridos no nosso espiritual. Por quê? Porque nós perdemos o contato espiritual com Deus, nós morremos espiritualmente. A parte que se comunica com Deus, nós falamos isso no discipulado, nós somos formados de alma, corpo e espírito. Ou melhor, corpo, alma e espírito. Corpo é o físico, alma fala das emoções, do intelecto, né? O que a gente pensa, as nossas vontades e as nossas emoções. E o espírito é a parte que comunica com Deus. Então nós rompemos com o espírito, não temos mais essa comunicação com Deus, nós estamos mortos. Por isso que a palavra diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos o quê? Fisicamente? Não. As pessoas aí fora, elas andam, elas batem papo, elas conversam, elas choram, elas riem, mas espiritualmente elas estão mortas, certo? Então, nós fomos feridos nessa parte e nós precisamos de uma ajuda especializada. Uns mais, outros menos. Tem uns que conseguem superar isso, tem outros que só conseguem superar com uma ajuda, ou com um aconselhamento bíblico, cristão, ou com uma ajuda mais especializada, tá certo? Então, assim, todos nós poderíamos fazer uma terapia psicológica. E a psicologia, ela tem várias abordagens, que eu não vou me deter em nenhuma delas. Tem a comportamental, que é através do comportamento. Tem a psicologia organizacional, que é do RH, fazer seletivo, dinâmica de grupo. Lembra que eu falei? Tem a clínica, que é essa que atende a gente no consultório, né? Porque todo mundo diz, psicólogo é só para dois. Não, psicólogo é uma ciência que estuda o desenvolvimento humano. Eu até falei para vocês de que há um livro muito interessante do pastor Tim LaHaye, ou LaHaye, não sei como se pronuncia, mas ele diz assim, por que agimos como agimos? Então, nós temos, cada ação nossa tem uma reação, tem um porquê de ser. E o psicólogo é isso, ele vai nos ajudar a entender por que a gente está agindo daquela forma. Então, é uma ciência que estuda o comportamento humano, certo? Falamos um pouquinho sobre cura interior, né? Falamos que por que a gente precisa curar as nossas emoções, precisamos ter saúde mental, que é diferente de saúde emocional. Falamos sobre isso. Saúde mental em todos os aspectos. A Constituição de 88, ela vem dizendo que a saúde não é só ausência de doenças. A saúde, ela é promoção, prevenção e recuperação. Então, eu devo promover a saúde. Como? Através de campanhas, através de, por exemplo, estamos no mês de outubro rosa, pronto. Então, eu estou promovendo a saúde, fazendo com que um alerta que as mulheres possam se tocar, possam ir no ginecologista, possam fazer o exame de toque e também ultrassonografia e mamografia. Então, essa é uma campanha de prevenção e promoção. Promoção do lazer, né? E promoção da atividade física, promoção de dormir melhor, de se alimentar melhor. Então, tudo isso é promoção. A prevenção são os exames. Não tem aquele ditado que é melhor prevenir do que remediar. E a recuperação é quando você já adoeceu e precisa ir para o médico tomar remédio para poder recuperar a sua saúde.
Então, a saúde mental, ela não difere da saúde física. Nós devemos ter saúde mental. Então, o que é ter saúde mental? É ter um bom sono, é ter uma boa alimentação, é ter lazer, é ter qualidade de vida, ausência de estresse. A gente vive uma vida muito corrida e isso afeta as nossas emoções. E aí nós temos a saúde mental, que difere da saúde emocional. A saúde emocional, ela só é um pedaço dentro dessa saúde maior, que é a saúde mental. Então, a saúde emocional já está falando, as nossas emocional, são as nossas emoções. Hoje existe uma coisa chamada que nós devemos regular as nossas emoções. Como é que a gente regula as nossas emoções? Ou então modula as nossas emoções? É sabendo, por exemplo, uma pessoa vem com você, reclama, grita, é você ficar calado, ou então responder de uma forma mais branda. É difícil? É, mas não é impossível, né? Então, se eu for falar com uma pessoa, não falar gritando, xingando, esbravejando, é manter um tom calmo, sereno, é regular as minhas emoções. Se eu falo num tom mais alto, procurar falar num tom mais baixo. Se eu sou agressiva, procurar ter domínio próprio, tratar todo mundo com paciência. Se eu sou acelerada no trânsito, porque eu preciso chegar cedo no serviço e eu fico toda estressada, eu preciso diminuir esse estresse. Eu tenho que sair um pouco mais cedo de casa para chegar no serviço mais cedo, né? Então, é regular as minhas emoções. Isso é saúde emocional. Se eu sinto medo, eu tenho que procurar por que eu estou sentindo esse medo, qual a causa desse medo. Se eu sou ansiosa e preocupada com o futuro, eu devo procurar a causa dessa ansiedade. Por que eu estou ansiosa? Por que eu estou preocupada com o futuro? Então, tudo isso eu preciso ver dentro da saúde emocional. Se eu tenho um choro fácil, se eu me sinto triste numa determinada parte do dia, eu tenho que procurar o porquê que eu me sinto triste nesse determinado horário do dia, entendeu? E aí vem também a cura interior, que é a cura das emoções. A cura interior, ela é mais, digamos assim, tratada dentro da igreja, né? Dentro da igreja. O que seria a cura interior? É a cura das emoções, dessas emoções negativas que me fazem mal, né? São traumas lá de trás da infância, da adolescência, que eu vivenciei, né? Que eu fui construindo estruturas de pensamento, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, eu não fui desejada pelos meus pais, por que eu vim nesse mundo? E isso vai causando o que a gente chama de estruturas de pensamento, que são as fortalezas mentais. E a palavra de Deus, ela diz uma coisa muito interessante lá em Coríntios, que ela diz assim, acho que 1 Coríntios 10, que ela fala assim, que a palavra de Deus, ela é capaz de destruir as fortalezas e todo sofisma é uma mentira transformada é uma verdade transformada em mentira, né? Um sofisma, que ela é capaz de destruir toda a fortaleza mental, todo sofisma, levando cada pensamento à obediência de Cristo. Então, queridos, a cura interior de traumas no passado, né, de um assalto que eu vivenciei, eu até falei de uma situação em que eu conheço uma pessoa que a gente foi ter uma sessão de cura interior e ela caiu, regrediu, voltou ao útero da mãe, então ela estava muito ferida, machucada nos seus sentimentos, né, o homem interior dela está machucado, então isso, quem faz esse papel é a igreja. Mas também não impossibilita dessa pessoa ser encaminhada para um especialista. Se essa pessoa apresenta outros tipos de comportamento, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, até mesmo uma esquizofrenia associada à cura interior, é claro que a gente deve encaminhar essa pessoa para um especialista, tá? Então, lembrando que psicólogo e psiquiatra são pessoas que também foram escolhidas por Deus nas suas profissões para ajudar os cristãos, tá bom?
Não só as pessoas do mundo, mas também qualquer pessoa. Assim como o médico também tem a sua especialidade, tá? E aí nós vamos passar aqui três, três meios, né? Digamos assim, três princípios do aconselhamento básico, que é o poder, o meio e o alvo. Cristo é poder, Cristo é um meio e o alvo da mudança. Então, Cristo é aquele que tem o poder para salvar, é o meio, é o caminho, ele diz o quê? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ele é o alvo. Prossigo para o alvo. Olha o que Paulo fala. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, nós temos que ser iguais ao Senhor. Como? Na sua essência, na sua forma de ser, né? Para chegar à plenitude do varão perfeito, né? Jesus, ele crescia em graça, sabedoria e estatura. Estatura fala de físico, graça fala de espírito, né, da parte espiritual, e sabedoria fala da alma, do intelecto. Então, o aconselhamento, ele vai fazer com que haja transformação dessa pessoa que precisa mudar nas suas emoções, na sua maneira de ser, que precisa ser aconselhada, né, que precisa sair de um momento imaturo para o maduro, sair do leite para o alimento sólido. Então, tudo isso é papel do aconselhamento, tá bom? Vamos falar agora, e aí eu vou passar rapidinho aqui, que os 3 passos para o aconselhamento: ouvir, considerar e falar. O conselheiro, ele vai primeiro ouvir. Nós falamos que há uma diferença entre ouvir e escutar, né? Então, ele vai ouvir com os ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era assim que o Senhor dizia? E aí ele vai considerar, ou seja, ele vai refletir sobre aquilo que ele ouviu e só depois ele vai falar, ele vai emitir o conselho, ele vai emitir uma opinião. E uma opinião torna a dizer, não naquilo que ele sabe, não na força da carne dele, na força do braço, mas naquilo que está dito na palavra de Deus. Ah, mas se não tiver na palavra de Deus, ele vai buscar, ele vai orar com a ajuda do Espírito Santo, com a intercessão do Espírito Santo, ele vai, e as considerações, né, de especialistas, de pastores, né, de outros irmãos maduros na fé, ele vai considerar aquilo ali e vai emitir um conselho, tá bom, irmãos? Sim, nós vamos falar em relação aos limites e os encaminhamentos. Eu estou fazendo um resumo, torno a repetir. Então, assim, tem coisas que o aconselhamento não vai dar conta, tenham isso em mente. Eu falei nos outros módulos que o aconselhamento é um ministério dentro da igreja, nem todo mundo foi chamado, toda a igreja foi chamada, todo cristão ele é apto a aconselhar, mas há aqueles irmãos que têm o ministério do aconselhamento, tá bom? E há limites, tem pessoas que não querem mudar, tem pessoas que manipulam você, os irmãos acham que que o conselheiro deve fazer tudo para elas, e não é assim. Então, tem certas coisas que você vai barrar numa situação, vai esbarrar, digamos assim, numa situação, e que chega no seu limite. E aí o que você vai fazer? Você vai encaminhar. Você vai, digamos assim, passar a bola para outra pessoa, ou para o seu superior, um bispo, pastor, ou obreiro, um irmão mais maduro. E se esse irmão não conseguir resolver, você vai encaminhar. Se você vê que é uma coisa mais profunda, que precisa de um tratamento e um acompanhamento especializado, você vai encaminhar para o psicólogo, e se tiver algum transtorno, algum problema mental, você vai encaminhar para o médico, psiquiatra ou neurologista, tá bom? Que mais? Deixa-me ver aqui, saúde mental, cura interior, noções, tá. E aí chegamos onde eu queria, que são as noções sobre transtorno mental. O que é o transtorno mental, irmãos? Transtorno mental é uma condição de saúde que afeta as pessoas atualmente, né? É um transtorno, o nome já está dizendo, transtorno, a pessoa fica transtornada, né? Mentalmente.
vamos fazer aqui uma diferença. Uma coisa é um transtorno mental, que é um sofrimento mental, tem sintomas. Outra coisa é uma doença mental e outra coisa é a síndrome, tá? Nós temos síndromes aí, síndromes de neurológicas, né? Um AVC, síndromes que deixa a pessoa paralisada de um lado, né? Temos várias síndromes. A síndrome de Down, né? A síndrome deixa-me ver aqui, ver se eu lembro. Eu vou lembrando, né? Outras síndromes. Síndrome de Down é a mais comum. São casos neurológicos, tá? Tem a doença mental, que tem o que? A paralisia cerebral, que são a nível de lesões, tá? De cérebro. Tem o AVC, tem o Parkinson, né? Temos o Alzheimer, tá? São doenças mentais, neurológicas. E aí eu vou fazer uma diferença bem aqui, tá? Neurologia trata de lesão, de problemas no cérebro, questão física, tá? Tive um acidente, digamos, de moto, de carro, bati com a cabeça, a gente chama de traumatismo craniano, é com o neurologista. Houve uma lesão aqui dentro, apareceu um tumor, Deus o livre, né? Apareceu um tumor, é com o neuro. Houve alguma coisa, um AVC isquêmico, hemorrágico, é com o neurologista. Parkinson com o neurologista, AVC com o neurologista, Alzheimer com o neurologista. Tudo aquilo que a gente tem sintomas que a gente pode captar por imagens, tomografia, ressonância magnética, epilepsia, crise de epilepsia, né? As síndromes, por exemplo, síndrome de Down, é no cromossomo, no DNA da célula, né? Outras síndromes que tem, tá? O autismo, ele é considerado não uma síndrome, nem doença mental, ele é considerado um transtorno, tá? Tá bom? Então, assim, então tem vários transtornos, e o transtorno é tratado pelo psiquiatra. São alterações na estrutura de pensamento, tá bom? Na estrutura de pensamento. O neurologista trata de alterações no cérebro, na questão física, no cérebro, alterações no cérebro, no cerebreiro, tá? Na parte física da nossa cabeça. O psiquiatra, falando assim no português bem claro, ele trata de alterações na estrutura de pensamento, aquilo que eu tô pensando. Então, assim, se eu tenho uma depressão, eu me sinto triste, eu acho que eu vou morrer, eu sou desanimada, eu tenho tendência ao suicídio. Então é o psiquiatra, porque eu estou pensando, eu tenho essa estrutura de pensamento, tá? Ansiedade, a mesma coisa, né? Ansiedade, esses são os transtornos mais recorrentes no dia a dia, por isso que eu tô falando. A ansiedade é uma preocupação exagerada no futuro, o que vai acontecer, e agora, como vai ser? Então, tem vários sintomas, depois eu vou fazer um vídeo só explicando os sintomas de depressão, ansiedade, tá? Então, toda pessoa, ela é ansiosa. Todo mundo fica preocupado com o dia de amanhã. Só que essa ansiedade, ela extrapola o normal e passa a ser patológico, passa a ser doença. Patologia é doença. Então, o que acontece? A ansiedade, ela é preocupação no futuro. O que vai ser, como vai ser? Então, ela apresenta vários sintomas, tá? E aí, nós temos o transtorno afetivo bipolar, que é o TAB, que uma hora a pessoa tá deprimida, muito deprimida, e no outro lado ela tá alegre. Então, são os dois polos, tá? Tem hora que ela tá alegre, tem hora que ela tá deprimida. Então, você precisa equilibrar a balança. E para isso você tem que tomar uma medicação para o seu humor. É um transtorno de humor. Aí você chega, fulano parece que tem TAB, transtorno afetivo bipolar, porque tem hora que ela tá boa, tem hora que ela tá, sabe? Então, assim, queridos, na verdade, é um transtorno de humor. Tem hora que a pessoa tá triste, muito triste mesmo, e tem hora que ela tá eufórica, alegre demais.
é o transtorno. E aí você precisa tomar uma medicação para equilibrar o seu humor, tá? Nós temos o TOC. O que é isso? É um transtorno obsessivo compulsivo. É aquela pessoa que tem pensamentos obsessivos. Os pensamentos invadem. Lembrem que eu disse para vocês que o psiquiatra trata de alterações no pensamento. Então, a pessoa que tem aqueles pensamentos intrusivos, tá? Aparece na mente dela você já fechou a porta? Aí ela levanta várias vezes para ver se ela fechou a porta. Ela lava várias vezes a mão. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que lavam a mão recorrentemente têm toque, mas são repensamentos, são vários outros sintomas, não é só isso. Eu só estou dando um exemplo, tá? E pessoas que têm pensamentos intrusivos, que entram na sua mente assim do nada e ficam martelando na sua cabeça várias vezes, tá bom? Próximo, nós temos aí o transtorno mental da esquizofrenia, que é uma psicose. E vamos fazer uma diferença bem aqui, tá? Existe 2 tipos de transtorno mental, a neurose e a psicose. A neurose, você não sai da realidade. A psicose, você sai da realidade. Então, quais são os que não saem da realidade? Ansiedade, depressão, o TAB, o TOC, que é outro, né? Transtorno de personalidade, o TEA, tá? Que é o transtorno de espectro autista, o TDAH, o TDAH-A, que é o transtorno de déficit de hiperatividade, e o transtorno de déficit de hiperatividade e atenção, né? Que é o TDAH-A. Transtorno de bulimia, anorexia, transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade generalizada e o TEPT, que é o transtorno pós-traumático. Então, esses transtornos aí, eles não saem da realidade. Mas a esquizofrenia, que é uma psicose, a pessoa sai da realidade. Ela tem delírios e alucinações, tá? O que é alucinação? Pode ser visual e pode ser auditiva e gustativa. Ela pensa que ela tá tendo gosto das coisas, quando ninguém tá sentindo gosto nenhum, ela tá sentindo. Ela tem alucinação visual, ela tá vendo coisa que os outros não veem. Auditiva, vozes falem com ela, que não fala com os outros, tá? Então, essa é uma das psicoses, tá? É quando a pessoa sai da realidade. O mais comum dela é a esquizofrenia. Então, assim, a esquizofrenia, ela tem vários sintomas. Pode ser um desequilíbrio químico, né? Pode ser geralmente hereditário, pode apresentar na adolescência, na vida adulta, ou então foi um trauma muito grande que aconteceu com ela e ela não rompeu com a realidade, que é o que a gente chama de surtar. Fulano surtou, ele rompeu com a realidade, né? Uns conseguem voltar para a realidade e outros, infelizmente, não. Com a medicação consegue ficar bem e às vezes até sem medicação também, só com a psicoterapia, né? Eu até falei para vocês que eu citei um caso que eu conheci de uma senhora que ela falava com fogão, com a geladeira, mas ela tomava a medicação e ficava bem, tranquilo, né? Então, a gente precisa conhecer, queridos, esses transtornos pra gente porque vai aparecer pessoas no aconselhamento, porque vocês podem estar perguntando, mas por que ela tá falando isso? Porque a gente precisa conhecer esses transtornos para poder encaminhar, para poder tratar. Não que a gente vai tratar como conselheiro, a gente vai aconselhar a pessoa a buscar uma ajuda especializada, tá bom? Depois da esquizofrenia vem um transtorno de personalidade, né, que a pessoa muda a personalidade. Tem a personalidade perversa. Lembram da aula passada que eu disse para vocês quem eu considero hoje, né? A gente não vai comentar aqui, mas é a autoridade que eu considero hoje, né? Como perversa. O perverso na Bíblia não tem cura. O Senhor resiste ao perverso, né? Então, assim, tem um transtorno de personalidade. A pessoa, o que é personalidade? Eu falei para vocês até nessa última aula que a personalidade de domingo passado agora, ela é formada pelo caráter, né? O caráter forma a personalidade e o temperamento. Por isso que nós falamos sobre o temperamento, para a gente conhecer o nosso temperamento. Mas aí como é que é formado o caráter, né? Ele é formado pela personalidade,
A pessoa tem uma personalidade e tem um temperamento. E aí tem N fatores que ajudam isso. A forma como fomos criados, se foi muito rígido, se foi muito solto, o meio ambiente em que a gente viveu, né? Como é que as nossas estruturas de pensamento, o que a gente acha da gente, né? E aí é interessante a gente se conhecer, se amar, né? Porque o Deus fala isso, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o próximo se eu não me amo, né? Então, a personalidade, ela muda, né? Transtorno de personalidade. Eu sou uma pessoa aqui, depois eu sou na tua frente, por trás eu sou outra. E tem outras coisas mais profundas que a gente vai falar depois. Tem o transtorno do espectro autista. Nós falamos que espectro autista são crianças e adolescentes, né? Que tem o nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte. Alguns são verbais ou não, tem umas características próprias deles, né? Uns são mais introvertidos, outros são extrovertidos. Tem uma situação de que o mais severo, ele fica nessa questão de estar se balançando e mexendo algumas coisas, estereotipias que a gente chama, né? Com os dedinhos assim. Então, tem aquele que ainda se comunica, o verbal e o não verbal, né? É o espectro autista. O TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e tem o TDAH, que é o déficit, né, transtorno do espectro, e o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, que é o TDAH, tá? Os transtornos alimentares, bulimia, anorexia, come, né? E vomita. O outro não come quase nada, a ponto de emagrecer e ter medo do alimento, são transtornos alimentares. Tem a síndrome do pânico, né? Que não gosta de sair de casa, tem medo de tudo, acha que vai acontecer, o coração acelera, acha que tá tendo infarto, na hora é só ansiedade, né? Só medo, na verdade. Tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é uma ansiedade fora do comum, e tem o TEPT, que é o transtorno pós-traumático. Por exemplo, você sofreu um assalto e aí você não tratou isso direito, então qualquer coisinha que tem você já está se assustando, o coração acelera e tal. Esse é o TEPT. Temos também o transtorno de burnout, a síndrome de burnout, né? Que é o estresse, muita carga de trabalho. É a famosa estafa, né? Só fez mudar de nome. Também eu não falei sobre isso, mas estou falando agora. Então, esses são os principais transtornos. Então, qual é o nosso papel enquanto conselheiro cristão? Essas pessoas vêm até nós, a gente identificou que ela está deprimida, está ansiosa, está com algum desses transtornos, é encaminhá-la para o especialista para tratar. Você pode estar dando um suporte enquanto conselheiro, ali ajudando, orando, indo junto com ela, se ela for uma pessoa sozinha, se ela quiser ajuda, ali junto com ela, fazendo igreja junto com ela. Isso é muito importante, porque a igreja é uma comunidade terapêutica, ela ajuda, ela fortalece em oração, mas encaminhando. Uma outra coisa que eu gostaria de falar é em relação aos aconselhamentos, tanto para homem como para mulher, né? Então, a mulher, ela é mais sensível a palavras, ela é mais sensível nessa questão do lar, das coisas. O que mais afeta ela é a questão do lar, do relacionamento com o marido, com os filhos. O homem é a questão do trabalho. E outras coisas mais, né? Eu só tô fazendo um resumo aqui. Então, o que eu queria deixar de importante e demarcar aqui é que homens atendam homens, mulheres atendam mulheres, casais atendam casais, tá? O casal, o pastor e a pastora, o pastor e a esposa do pastor, qual foi a denominação? Atendam jovens, né? Atendam adolescentes juntamente com os pais, crianças juntamente com os pais. Muito cuidado, vamos evitar a aparência do mal. Se você é irmã, mas eu tô sozinho como pastor, eu não tô com minha esposa aqui, eu tenho que atender uma irmã, abra as portas, chame uma outra irmã da igreja, chame a pessoa da limpeza, que se possível uma funcionária, mas não dê chance
para a aparência do mal, tá? No toque, quando for orar, olhe na cabeça, põe a mão no ombro. Se for para orar numa alguma região mais sensível, seios, barriga, essa parte aqui do abdômen e tal, muito cuidado. Peça para que a esposa coloque a mão, ou a irmã do grupo de oração, ou uma irmã que esteja lá com você, coloque, se for no caso da figura masculina, da figura feminina, a mesma coisa. Uma irmã pode orar por uma irmã? Pode, mas também tomando todos os cuidados, tá bom, irmãos? Segurando aqui nas costas, põe a mão na cabeça, nas costas, não chegue muito perto, evitando a aparência do mal, tá? Porque a pessoa vem fragilizada, a pessoa pode fazer transferência com você, né? Achar que você está representando o marido, a esposa, você está representando o senhor lá, pode ser que esteja fazendo uma transferência com a esposa do pastor. Então, muito cuidado. É uma coisa muito limítrofe ali. Você tem que ter muito cuidado nos aconselhamentos. Mantenha uma certa distância. Se possível, tem sigilo, atenda com a sua esposa, atenda com uma irmã, tá? E seja muito ético. Nós falamos aqui sobre ética, domingo passado. O módulo foi sobre ética, né? A ética, a apostila já está aí no grupo. Então, assim, o que é ética? É descrição, é cuidado, é zelo, é sigilo. Ética, nós devemos ter ética, ser discretos, né, com aquilo que nos está sendo confidenciado em gabinete, tá? Por gentileza, não saiam espalhando os segredos dos outros para ninguém. Tenham muito cuidado, tenham muita discrição, sigilo, dá processo, tá? Nós precisamos saber que isso dá processo quando você publica os segredos dos outros, torna a igreja sabedora disso, dá processo, tá? Muito cuidado, tá bom? Sejam sensíveis, empáticos, né? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. As pessoas, elas sofrem. Hoje em dia, todo mundo passa por isso, né? É difícil você ver pessoas que não têm uma depressão, um transtorno de ansiedade. Deus cura? Cura. Mas a gente precisa ouvir. As pessoas estão carentes de alguém que as ouçam, né? Então, assim, muito cuidado, seja calmo, paciente, tranquilo. Esse é um ministério que não é para todo mundo, né? O nome já está dizendo, é um ministério. O que é ministério? A gente vai dar um estudo sobre dons e ministério. Ministério é servir aos irmãos, né? Geralmente, você precisa estar com o vidro apurado, ter misericórdia e principalmente amor para acolher. Você tem que acolher esses irmãos que vêm até você, tá bom, queridos? E aí eu vou agora fazer um resumo rapidinho aqui dos temperamentos, que é o sanguíneo, é o fleumático, é o colérico e o melancólico, tá? Para quem não assistiu essa aula. Eu disse que a personalidade o caráter é formado pela personalidade, que a personalidade é uma coisa própria, sua, você já nasceu com aquilo. Dons, talentos, dons que eu falo assim, talentos, né? Qualidades que você tem, tá? E você já nasceu com um temperamento. Você é sanguíneo, sanguíneo é aquele extrovertido, aquele alegre, onde ele chega, ele faz aquela arruaça toda, ele não deixa ninguém quieto, sorri sempre, você nunca vai ver um sanguíneo triste, tá? Mas não significa que ele não pode deprimir, tá bom? Ele pode. Tem muitos atores aí que fazem circo, fazem comédia, são alegres, mas no fundo, eles são tristes, eles têm depressão, né? Então, o sanguíneo é essa pessoa que onde ela chega, ela muda o ambiente, tá? Exemplo de sanguíneo, Pedro, né? Pedro na Bíblia era sanguíneo, mas também na hora de agir, ele age com aquela imprudente, né? Ele quis cortar a orelha do servo, ele disse que Jesus não ia para a cruz coisa nenhuma, ele revelou quem Jesus é, tu és o Filho de Deus, Deus vivo, né? Esse é o sanguíneo Pedro. Nós temos o colérico, que é Paulo, né? Paulo era muito colérico, brigava. Quem levou vocês, Gálatas, a agirem desse jeito? Foi esse evangelho que eu ensinei para vocês, ele falando com os Gálatas, né? Outro exemplo de colérico é o João Batista.
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então João Batista era um colérico, né? Melancólico, nós temos Moisés, que dizia: Senhor, eu sou pesado de boca, eu não sei falar. O melancólico não significa que ele é triste, tá? Significa que ele é mais fechadinho no mundinho dele, ele tem vergonha, é uma pessoa muito introvertida, não gosta de falar em público, tá bom? E aí vem o fleumático. Fleumático. Ele é aquele pacificador, para ele tá tudo bem, tudo tranquilo. Ele é um pouco introvertido também, mas ele tem uma péssima qualidade, que ele é medroso, muito medroso, ele não se aventura assim. Para ele fazer um projeto, ele tem que pensar mil e uma coisa: será que vai dar certo? Será que não vai? Então, essa é uma qualidade. Então, na próxima aula, eu vou levar as qualidades, né, boas e qualidades ruins de cada temperamento, tá certo? E aí vamos falar da linguagem, as 5 linguagens do amor, que nós precisamos conhecer também para identificar nessas pessoas que vêm até nós, que dizem que não são amadas. Mas eu nunca fui amada, né? Será que não foi mesmo? Então, assim, quais são as 5 linguagens do amor? Atos de serviço, toque físico, tempo de qualidade, presentes, né? E que mais? Deixa mais me lembrar aqui. E palavras de afirmação. Então, palavras de afirmação são aquelas pessoas que se sentem amadas quando elas são elogiadas. Oh, como você tá bem, ficou tão bem nesse vestido. Poxa, você tá tão bonita, né? Com essa cor, te caiu bem. Palavras de afirmação. Presentes é aquela pessoa que gosta de dar presentes, ama dar presentes, né? Gosta de dar, gosta de receber, gosta até de mais dar do que receber, né? Tempo de qualidade é aquelas pessoas que prezam estar com os outros. Poxa, eu gosto muito de estar na companhia de fulano, gosto de passear com ela, gosto de ir no shopping, na praia, ela me faz bem. Toque físico, aquelas pessoas que gostam de carinho, né? Abraço, beijo, gosta de estar passando a mão na gente, de estar apertando, gosta de beijar, gosta de abraçar, gosta de cheirar. O brasileiro, ele tem muito disso, ele é muito aconchegante, ele gosta de tocar fisicamente. E tem pessoas que fazem isso de uma forma mais infusiva, né? E por último, nós temos o serviço. O que é o serviço? Para mim, a forma como as pessoas me amam, não tô dizendo eu, né? As pessoas aí fora. Se ela faz uma boa comida, se ela lava minha louça, se ela arruma uma cama pra mim, se ela me recebe com hospitalidade na casa dela. Então, pra mim, isso é uma linguagem de amor. Tá bom, irmãos? Então, tá. Eu acho que eu consegui resumir, resumo do resumo, o que é o aconselhamento, né? O aconselhamento bíblico, tá? Com relação à ética, que a gente deu domingo passado, é isso que a gente estava falando, né? A ética é o conjunto de princípios, de valores, né? De costumes que a gente tem, né? É o conjunto. Ela é diferente da moral. A moral, na verdade, é aquilo que eu recebi da minha família, os princípios, valores. Então, honestidade, integridade, pontualidade, né? Então, assim, a ética, ela vem da moral, né? Uma tá interligada com a outra. Então, assim, a ética, por exemplo, se eu tenho o valor da moral em casa, de que eu não posso roubar, que eu não posso mentir, que eu não posso faltar com a verdade, que eu tenho que chegar no horário, que eu tenho que ser uma pessoa honesta, eu vou trazer isso para a ética. Eu vou ser ético nas situações do dia a dia. Então, eu disse, não, eu tenho ética em relação a isso. Eu sou uma pessoa discreta, eu guardo sigilo, eu sou honesta, tá? Então, assim, na verdade, uma deriva da outra, né? E aí, eu vou procurar aqui uma definição melhor pra gente, tá? Pra gente estar falando. Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: ontem a gente falou que o cristão, ele deve ter
saber como se portar, né? Entre algumas situações que precisam de éticas, né? Deixa eu botar a diferença entre ética e moral, tá? Só pra gente ver aqui. Então diz assim: a principal diferença é que a moral se refere ao conjunto de normas, costumes e regras de uma sociedade. A moral é isso, né? Conjunto de normas, costumes e regras. Qual é o costume? Eu até falei, qual é o costume da Índia? É comer com a mão, limpar com a mão as necessidades, fazer lanche na rua com a mão sem luva. Então é um costume. Para nós isso é terrível, né? Falta de higiene. Mas para eles é uma regra lá, né? E essas regras, elas ditam o que é certo e o que é errado, né? Isso é a moral. Então, a moral se refere ao conjunto de normas, costumes e regras. Moral, né? Que ditam o que é certo e o que é errado. Já a ética é a reflexão racional e filosófica, ou seja, o que eu penso a respeito desses costumes, né? Buscando entender esses princípios e essas regras, tá? Então, para ficar mais claro, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, a ética é o meu modo de ser, né? É o meu caráter. E a moral é o meu modo de agir, tá bom? Meu modo de ser, o meu caráter, o que eu penso, o que eu prego, né? O que eu falo, o modo de como eu ajo. Já a moral, né? É aquilo que eu trago de princípios, de valores que eu aprendi, principalmente no seio da minha família, tá bom? E aí o que eu queria deixar uma coisa para vocês é o seguinte, que ontem a gente falou algumas coisas em relação à ética. E uma delas foi que o cristão ele precisa se posicionar eticamente perante algumas coisas, principalmente na biomedicina, né? Com relação à mudança de sexo, identidade de gênero, eutanásia. Eutanásia é a autorização para você morrer, né? Para quem não sabe, a autorização judicial do governo para você morrer, porque aqui não é permitida a eutanásia, nos outros países, alguns países são permitidos, aqui não. Como você vai se posicionar perante a questão de doação de órgãos? O cristão, doa ou não doa? A cremação, quer cremar? É queimar o corpo, né? Porque aqui a gente enterra, mas já tem um crematório aqui em São Luís. Então, assim, como é que vai ser isso? Doar órgãos, o que você acha? Transplantes, clonagem de pessoas, de animais. Lembra da ovelha Dolly? Pois é, como é que eu me posiciono eticamente? O que eu penso em relação a isso, né? Em relação ao meio ambiente, o que eu penso? O cristão deve ou não deve lutar pelo meio ambiente ou não, né? Então, assim, em relação aos outros irmãos, o que eu penso em relação aos outros irmãos, né? A questão das relações, do homossexualismo, da identidade de gênero, como é que eu me porto, como é a minha posição. É isso que vem eticamente, né? Que são é a reflexão dos meus valores em relação a isso. Como é que eu me porto eticamente em relação a essas situações, a essas circunstâncias, né? Como é que o cristão se posiciona perante as eleições presidenciais do ano que vem? O cristão pode ser de esquerda ou ele tem que ser de direita? Então, é isso. Ética é a forma como eu reflito os meus valores que eu recebi, os meus princípios na qual eu fui criada. Então, como é que qual é o meu posicionamento perante essas circunstâncias da vida, tá bom? Resumindo. Então, isso é uma questão para você refletir. Em relação ao aconselhamento bíblico, você tem que ser ético, né? Você tem que pensar que valores como integridade, honestidade, verdade, que você não precisa fofocar, não precisa espalhar os segredos dos outros irmãos que vêm se aconselhar com você. Então você tem que se posicionar eticamente, entendeu? Não dar sermão em púlpito, não chamar atenção na frente dos irmãos. Na verdade, é agir como Jesus agiria,
a gente? Como é que Jesus agia em situações de conflito, em situações de segredo, em situações de aconselhamento? Será que ele abria para todo mundo? Será que ele fofocava? Será que ele chamava para perto para escutar, para aconselhar, para ouvir, para dizer eu não vai e não peques mais? Então essa é a ética, a diferença entre ética e moral. Ética, regras, valores, costumes de uma sociedade. Aliás, moral, valores, costumes e normas de uma sociedade. E a ética é a aplicação desses valores e normas refletindo nisso, tá bom? Então eu encerro por aqui. A nossa prova vai ser no próximo módulo, né? No próximo domingo, desculpa. A gente vai fazer uma dinâmicazinha em dupla, a prova vai ser em dupla. Nós vamos fazer um testezinho a respeito dos temperamentos para descobrir, né, o nosso temperamento. Vamos também fazer um testezinho para descobrir a nossa linguagem de amor predominante. Todos dois é predominante, mas tem um secundário, sempre tem um primário e um secundário, tá? E vamos fazer um teste perguntando, né, sobre esses dois módulos, o que a gente estudou, o que a gente sabe sobre isso, sobre aconselhamento, tá bom? Então, até o próximo domingo. Tchau!